Fala galera, aqui é o Gabriel. Temos duas novidades da DC que eu queria conversar e refletir um pouco aqui com vocês. A primeira envolve o filme do Aquaman 2, que conseguiu, meio que contra tudo e contra todos, 412 milhões de dólares de bilheteria. Quem te viu, quem te vê. E talvez o filme até consiga chegar em 450 milhões. E isso também mostra o poder do Jason Momoa, de conseguir levar pessoas no cinema em janeiro e dezembro fora dos Estados Unidos. Então, considerando esse fator Jason Momoa e aquele rumor que ele deve ser o Lobo, o que a DC tem que fazer com ele? Como que a DC tem que usar a figura do Lobo e o próprio Jason Momoa para impulsionar projetos envolvendo ele? Porque, gente, é realmente um grande potencial que ela tem aqui. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui. E tem a outra novidade que envolve o James Gunn, confirmando praticamente que terminou de escrever a segunda temporada do Pacificador. E que a pré-produção dessa série pode começar até que bem rápido. E eu vou explicar para vocês por que isso é muito importante para a DC em 2025. Muito bem, esses são os assuntos de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, já vai comentando aí o que vocês esperam do Jason Momoa no novo DCU. O Lobo é realmente o papel perfeito para ele? Ou vocês acham que tem algum outro papel que poderia ser além do Lobo? Comentem aqui embaixo. E beleza, vamos começar falando aqui sobre o Jason Momoa, o Aquaman Reino Perdido, que alcançou a marca de 412 milhões de dólares de bilheteria. O filme continua dando prejuízo? Sim, porque ele custou no mínimo 200 milhões de dólares, e para ele começar a dar lucro, teria que dar uns 550. Mas a gente tem que colocar vários asteriscos nessa análise do Aquaman Reino Perdido. Porque a informação que existe é que antes do lançamento desse filme, a Warner não estava dando nada para ele. Tanto é que lançou o Aquaman junto com o filme do Wonka. Dois filmes do mesmo estúdio, concorrendo um contra o outro, praticamente nas mesmas datas, em dezembro, em janeiro e agora em fevereiro. A reação dos bastidores era muito negativa, pouca gente falava, teve pouquíssimo marketing, mal teve premiere, a Warner mal quis gastar com esse filme, essa é a verdade. O filme também começou a largada da bilheteria dele, arrecadando, tipo, menos 50 milhões de dólares. O que estava dentro dos padrões dos outros filmes de lançamento da DC no ano. E aí chega o Aquaman Reino Perdido e consegue fazer 412, que é basicamente o triplo da bilheteria do Besouro Azul. Aliás, se você pegar a bilheteria do Shazam 2 e do Besouro Azul somar, não vai dar a bilheteria do Aquaman 2. E é bem provável que esse filme consiga aí, no mínimo, mais uns 40 milhões de dólares. E 450 não é uma tragédia. O Wonka tá fazendo 550 nesse momento. E a avaliação do Wonka, o cinema score do Wonka, foi muito melhor do que do Aquaman. A bilheteria do Wonka surpreendeu a Warner e mostrou que o cinema blockbuster de entretenimento que não envolve super-herói ainda pode dar dinheiro. E que bom, ótimo pro cinema. Não precisa ser só filme de super-herói. Queremos mais filmes do Wonka também. Mas o Aquaman, contra tudo e contra todos, conseguiu fazer 412, o que não é muito distante do Wonka. Se você parar para pensar, nessa janela de inverno, a Warner conseguiu quase 1 bilhão de bilheteria com 2 filmes. É por isso que ela sai contente com o resultado desse filme, dado o contexto. Claro que quando ela colocou o dinheiro lá para fazer, lá em 2021, o filme, ela estava esperando muito mais. Mas o mundo mudou muito desde então. E mesmo assim, o filme sobreviveu bem melhor e fez 112 milhões a mais do que o filme do Flash, que tinha 2 Batman. Cara, assim, ó, não foi pouca coisa. O Aquaman surpreendeu e fez bem. E aí a gente tenta entender por que esse filme acabou indo tão bem. Pra mim, a resposta é James Wan e Jason Momoa. Esse combo aí. Jason Momoa provando que é estrela e leva a galera pro cinema. O Adão Negro saiu numa janela melhor do que o do Aquaman. Tinha The Rock, tinha o gás lá do Henry Cavill aparecendo como Superman. E todo aquele fuzuê do Adão Negro fez 390 e poucos. É claro que é um contexto um pouco diferente, teve outros filmes ali da própria Marvel concorrendo com ele, mas ele fez mais. E é isso que eu tiro desse mini sucesso, bem entre aspas, do Aquaman Reino Perdido. Jason Momoa é uma estrela que faz a galera ir no cinema. Até na pior fase, na draga que tava a DC em 2023, ele conseguiu fazer o filme que fez Mike Flash. Então, gente, não tenha dúvida. Ele vai continuar na DC, caso queira. E até onde a gente sabe, o grande sonho da vida dele é ser o Lobo. Porque o Lobo é o personagem que ele lia desde criança e adolescente. Ele adorava o Lobo.
E esse é o fancasting que todo mundo faz do Jason Momoa. Os próprios fãs comparam que o Aquaman dele é meio lobo. E é mais ou menos verdade. O Aquaman é muito mais Jason Momoa. E o Jason Momoa é muito mais lobo, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Então é esse feat de lobo com o Jason Momoa que a gente tá esperando pra realmente se confirmar. E eu tenho muita certeza que vai. Mas agora que, de novo, pela segunda vez, uma situação muito mais difícil, ele conseguiu provar o fator estrela que ele tem, eu vou dizer pra vocês que tem que fazer filme solo do Lobo. Não é nem questão de, vamos colocar o Lobo no Superman Legacy pra fazer um cameo. Algumas pessoas poderiam pensar que ele poderia fazer só cameos, aparecer no filme da Supergirl, já que é um filme no espaço e poderia encaixar o Lobo ali. E é verdade, ele poderia aparecer, mas a estrela de Jason Momoa, eu acho que tem que ser um pouquinho elevada. Não é um cameo qualquer, não. Eu acho que ele tem que estar, tipo, ali com o Ryan Reynolds. Quando você fala em Ryan Reynolds, você tá falando ele como protagonista ou como vilão, mas ele estampando um pôster. E é o que eu vejo do Jason Momoa a partir de agora. Ele estampando um pôster na nova fase do DCU. E pra mim, esse é um dos projetos secretos do James Gunn. E um dos motivos do Jason Momoa tá tão feliz desde o ano retrasado, comemorando depois de ter uma reunião com o James Gunn. E beleza, eu acho que concordamos que tem que ter um filme do Lobo. Também tem um outro fator que eu acho que pode influenciar, que é o Deadpool. Porque o Deadpool vai ser o primeiro filme rated R verdadeiro do MCU. E que vai ter violência, o cara vai ser decepado, vai ter membros saindo sangue e tal. Wolverine mutilando pessoas, aquele negócio de Deadpool que você espera. Mas o Lobo, ele também é um personagem como o Deadpool, que tem uma certa irreverência. Existe um sarcasmo nele. Existe uma linguagem um pouco meta no Lobo. O cara que detona, né? Bota o pau pra quebrar, vai lá, mata os caras, usa sua corrente, captura os caras, faz um negócio de mercenário. Ok, a história ela é um pouco mais séria que a do Deadpool, mas as HQs do Lobo não é um Zack Snyder de violência. Sabe, se o Deadpool é violência satírica, sarcástica, o Zack Snyder é aquela violência brutal, séria, verdadeira, realista, o Lobo tá mais pra cá do que pra lá, sabe? E eu não tenho dúvida que esse filme do Deadpool vai continuar fazendo dinheiro, porque os dois primeiros já fizeram, e vai se consolidar um público que vai querer ver alguma coisa assim também na DC. E a melhor resposta possível é o Lobo. Porque o Lobo pode ser violento, ele pode ser um pouco mais sério, mas ele também pode ser satírico. Ele também pode ter sua dose de comédia. E aí é aquele tom que o Jason Momoa sabe dar. Porque o Jason Momoa é o perfil dele. É quase inerente a personalidade do Lobo nele. Sabe quando a gente criticou o Aquaman 2 dizendo que o Jason Momoa tava muito Jason Momoa? Eu sigo com aquela crítica, mas se ele vier a ser o Lobo, essa crítica não existe, porque a personalidade dos dois é muito parecida. É essa cultura meio biker que mescla com violência, que mescla com massa velho das HQs, mas que também sabe ter bom humor. Ao mesmo tempo que o Lobo não é um vilão, ele é um anti-herói. E ele também é o último de sua espécie, o que permite ter um arco de personagem com ele se entendendo aonde que ele quer, o que ele quer fazer. A gente não tá falando do massa velho só por ser massa velho, a gente tá falando do massa velho com propósito, que sabe o que tá fazendo, com identidade, com estilo, com, claro, um bom diretor, né? Esse é o potencial do Lobo. E se você tem dúvida que talvez o filme não faça bilheteria, porque o Lobo, ele não é um personagem tão conhecido assim, eu concordo, ele não é um personagem tão conhecido assim, existe um risco. Entenda, nada na DC hoje não tem risco. Todos têm risco. Até o Superman. O Batman tem menos riscos do que o Lobo. Só que o Lobo também tem a super estrela, o Jason Momoa. E é aquela super estrela que vai dar o fit da personalidade do personagem. E, cara, a gente também tem que pensar o Lobo como um personagem de universo. Como que ele é bom? Porque ele é um personagem coringa. Não tô falando de você, calma, você vai aparecer um dia, mas não agora. Eu digo coringa no sentido que ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele pode aparecer numa história do Superman? Pode. Pode aparecer na história do Supergirl? Pode. Pode aparecer numa história de Nova Gênesis? Pode. De Apocalipse? Pode. Ele pode ir para vários planetas da DC e apresentar vários alienígenas, vários personagens que talvez fosse demorar anos para aparecer. No fundo, a gente sempre ia ficar na dúvida se o Jason Momoa poderia participar de um filme ou não. Porque ele parece aquele cara tão gente boa, que tá tão comprado no projeto da DC, que gosta tanto do personagem, que ele não faria só pelo dinheiro, ele faria para se divertir, porque ele tá ali pra se divertir, sabe? Porque ele já tá rico, ele pode fazer o que ele quiser, mas com certeza ele quer ser Lobo porque ele quer. Então com certeza ele toparia um contrato que ele poderia aparecer numa série, num episódio aleatório, num filme aleatório. E aí é o cameo do Lobo. Eu tô falando de um ou outro projeto, pelo amor de Deus, não vamos entender mal. Mas olha, esses 400 milhões do Aquaman 2,
Ele fez o triplo do que os outros estão fazendo. Na crise, no momento mais baixo do universo da DC, onde teve o menor hype possível, ele fez 400 milhões. Foi o dobro de Marvels, foi o dobro de Besouro Azul, foi o dobro de Shazam, e é 100 milhões a mais que o Flash. Se bobear um pouco mais, ele passa o Quantumania, que quando saiu tinha um hype grande, porque era o Kang, lembra do Kang lá, o hype do Kang do ano passado? Pois é, num filme que é bem mais ou menos, bem questionável. Imagina se o filme fosse bom, imagina se fosse o projeto que as pessoas queriam ver dele, o Lobo. Imagina se ele tá no universo compartilhado forte do James Gunn, do Superman Legacy, do Batman Brave the Bold, do Lobo. Eu não tenho uma dúvida, ele tem que aparecer. Ele é uma estrela que a Warner tem e que o James Gunn pode contar com ele em praticamente qualquer projeto, mas principalmente no projeto solo dele. Mas bem, era isso que eu queria falar do Lobo. Vamos falar agora sobre a questão do James Gunn. Todo dia o James Gunn entra no seu thread, fica respondendo várias perguntas que aparecem ali. E como ele anda respondendo algumas perguntas envolvendo roteiros, o pessoal aproveita para perguntar bastante sobre a segunda temporada do Pacificador. E ele responde sobre isso e confirmou nesse final de semana que ele já tá no 8º episódio, o último episódio da série. E, gente, ele fez tudo isso em um mês. Ele escreveu uma série inteira em um mês. Foi muito rápido. Mas o mais importante disso é que o James Gunn também disse que pode voltar até para dirigir uns episódios e que a série não tá assim tão longe para começar a gravar. E com isso é bem provável que em algum momento desse ano eles gravem a segunda temporada do Pacificador. E olha, talvez as pessoas não estejam assim tão hypadas para Pacificador temporada 2, mas o importante é o que isso significa. Porque o James Gunn garantiu sozinho, em 2025, 2 projetos de DCU. Superman Legacy e a segunda temporada do Pacificador. E isso é no mínimo, porque também tem a série da Amanda Waller, que pode sair. E isso sem contar do Curtir Recomendos, que vai sair esse ano ainda. Os 3 primeiros projetos são escritos pelo James Gunn. O melhor disso tudo é que vai dar o filme do Superman Legacy ali em julho, e uns 3, 4 meses depois, provavelmente vai sair a segunda temporada do Pacificador. A gente já vai entrar nesse clima de DCU. É claro que esse ano tá meio parado, né? Porque os projetos estão começando, não tem muita notícia. E em termos de projeto, realmente só tem Curtir Recomendos e o Coringa 2. Mas a partir do ano que vem, eu acho que vai voltar, tipo, com velocidade total. Um filme e uma série no segundo semestre. E a partir daí, meus amigos, com toda certeza vai ter, no mínimo, uma série ou um filme da DC por semestre. E tudo isso graças ao James Gunn, que deu esse gás para ter o Curtir Recomendos ainda esse ano, para ser uma espécie de aperitivo, o Superman, que não vai ser adiado, e ele ainda tirou da cartola esse projeto Pacificador. Eu ainda acho, e aqui entra uma especulação minha, que em algum momento eles mudaram um pouco a trajetória que eles queriam fazer em relação ao DCU, e foi aí que ele quis fazer essa segunda temporada do Pacificador, para realmente deixar bem claro, né, qual que é a situação do universo do DCU, e até para justificar o Pacificador no DCU dele, que é uma coisa que deve ter uma explicação dentro da segunda temporada. Então o DCU deve começar muito bem. Na teoria, o projeto seguinte do Pacificador temporada 2 é a série da Amanda Waller. E uma coisa que a gente aprendeu com as séries da Marvel, os fracassos e os acertos de lá, é que não dá para ter muito encadeamento de filme e série. Essas duas coisas têm que caminhar de uma forma um pouco separada. Não dá para esperar uma convergência de mídia, como eles fizeram com Marvels, com a Miss Marvel e a Capitã Marvel, e esperar que as pessoas vão convergir no filme, que, né, já mostrou que o público não responde tão bem assim. Então o que eu acho que ele está fazendo aqui é que ele está preparando o terreno para uma narrativa da série que ele quer fazer. Não necessariamente isso vai ter uma correlação com a Amanda Waller, mas eu não acho que vai ter uma linha narrativa contínua entre série e filme, muito embora esteja no mesmo universo. Porque na Marvel se provou que não deu certo. Mas o mais legal é que ele já se preparou para isso, ele não perdeu tempo, ele já executou e já fez. Gente, o roteiro tá praticamente pronto. Na teoria, o roteiro é um dos pedaços mais difíceis de fazer. Olhe como que em outros tempos, na DC, o pessoal fazia o projeto, o pitch pra Warner, e aí o pitch era aprovado, mas daí tem que escrever o roteiro mesmo. E aí o roteiro nunca saía disso. O filme do Asa Noturna, daí alguém tem que fazer mesmo o roteiro, mas daí o roteiro não sai. Até poderiam finalizar o roteiro, mas o projeto esbarrava na Warner. Essa é a vantagem do James Gunn. Ele sabe escrever e ele é o CEO.
Não tem ninguém acima dele. E não é como se ele fosse um cara que não soubesse escrever. Na verdade, ele sabe escrever. E se você ficar, sei lá, preocupado com isso porque tá escrevendo tudo sozinho, não tem ninguém vigiando ele, fica tranquilo, porque ele também tinha explicado isso uma outra vez, que todo mundo pode dar uma olhada ali da sala de escritores. Ele dá anotações pros outros projetos e outras pessoas também dão anotações porque ele tá escrevendo. Que foi o que eu tanto elogiei no outro vídeo, é o método deles, que eles criaram um círculo ali de troca de ideias, que não é o universo de uma única pessoa, mas de todo mundo construindo ao mesmo tempo. E nesse ciclo tem pessoas que escrevem HQs. Tá o Tom King ali, que entende bastante de DC. Gente, eu tenho convicção que isso vai dar certo. E é isso que eu queria destacar, porque esse processo do Pacificador, ele fala muito sobre o DCU do James Gunn. Que as coisas acontecem, as coisas andam, elas não travam. 30 de novembro a gente não sabia de série Pacificador. 2 meses depois, o Pacificador é o projeto seguinte do Superman Legacy. E agora é aquela expectativa total de começar as gravações do Superman Legacy e depois de ver o anúncio dos novos projetos que deve acontecer na Comic Con ou alguma coisa parecida. Enfim, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dale DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.